fazer 100 abdominais, beber 5 litros de água e treinar 7 vezes na semana. Geralmente é assim que as pessoas fazem quando elas decidem estipular metas para a vida delas, seja independente da área da vida. E é justamente isso que faz com que você não consiga tirar as suas metas do papel, especialmente se você está tentando ter uma vida mais saudável, emagrecer, ganhar massa muscular. Oiê, tudo bem? Meu nome é Ludmila Bortoni, eu sou nutricionista, mas pode me chamar de Lud. Aqui eu falo sobre alimentação saudável, emagrecimento e mentalidade, porque eu amo falar sobre isso e eu acredito que o emagrecimento começa pela mente. Hoje eu quero falar com você sobre um princípio que me ajudou muito a estabelecer metas coerentes, metas assertivas, onde realmente eu pude cumprir e me sentir realizada por ter feito aquilo. Então esse princípio que eu quero trazer para você hoje é especialmente para você que já tentou várias vezes as metas de final de ano, já tentou criar metas muito mirabolantes, mas você percebia que você ia abandonando ao longo do tempo e chegava no final do ano você não tinha conseguido cumprir, sei lá, nem metade daquilo que você se propôs a fazer. Isso porque esse princípio se baseia na premissa de que você precisa começar muito pequeno, com pequenos passos antes de ficar pensando em passos muito grandes. E é justamente esse princípio, essa premissa de começar muito pequeno que vai te alavancar e fazer você criar corpo, criar motivação para conquistar metas maiores. E esse princípio se chama microhábitos. Talvez você não tenha ouvido falar sobre isso ainda, mas apesar de o nome ser ali a coisa micro mesmo que você precisa focar, isso tem o potencial gigantesco de te alavancar e te ajudar a conquistar as metas que você está buscando aí. Então, ao invés de você ficar pensando muitas vezes em tomar 4 litros de água por dia, pensa primeiro em como você começa a tomar o primeiro copo. Você quer começar a treinar, a ser mais consistente nos seus treinos, ao invés de criar uma meta de treinar 7 vezes na semana, talvez seja importante você olhar para a sua realidade e criar metas menores. Talvez de treinar uma vez na semana ou de treinar 10 minutos por dia. Porque quando estabelecemos metas muito grandes, em algum momento pode ser que a gente sinta que aquele passo ele é muito além, muito maior do que o que a gente realmente consegue dar. E isso é o que desencadeia a desmotivação, a procrastinação e o abandono daquela meta. E esse pode ser justamente o motivo que faz você ser tão inconstante e não cumprir aquilo que você promete para você mesma. E antes de continuar, se você tá aqui ainda é porque esse assunto te interessa. E se te interessa, considera deixar sua inscrição aqui no canal. Porque eu falo sobre mentalidade, comportamento, eu tenho certeza que isso é a chave, é o diferencial para quem conquista o emagrecimento duradouro. Então se você está interessado em tudo isso, considera se inscrever aqui no canal. Então, voltando ao assunto, focar em microhábitos te ajuda na diminuição da resistência, aquela procrastinação que vem quando você pensa que você precisa caminhar por uma hora ou que você precisa treinar de novo por vários dias seguidos. Isso é muito reduzido porque você trabalha com metas realistas que diminuem a sua resistência. O que é mais fácil para você? Caminhar por 10 minutos ou caminhar por 1 hora? Basicamente é isso. O que é mais fácil para você? Treinar todos os dias durante 1 hora, 1 hora e meia ou treinar todos os dias por 10 minutos? Então, a intenção do microhábito é também reduzir essa resistência. Outro ponto importante que o microhábito ajuda a gente a focar é na autoeficácia. Porque se eu tenho metas que são mais atingíveis, onde eu olho para ela e eu tenho certeza que eu consigo realizar aquilo, a minha sensação é de que, nossa, eu posso fazer, eu consigo fazer. Diferente de quando você tem metas muito grandes, que você fica com a sensação de que não consegue dar conta daquilo e você começa a se sentir desestimulado e abandona a sua meta. E o terceiro ponto é o efeito bola de neve, onde com o passar do tempo você vai criando o impulsionamento, vai tendo energia, disposição para alcançar objetivos, para ter mudanças cada vez maiores ao longo do tempo. E aí, por que os microhábitos parecem coisas tão pequenas, mas são tão poderosas? Porque a mágica acontece justamente no poder de realização. Então, se eu me sinto capaz de treinar um pouquinho todos os dias e eu consigo olhar para isso e ver como eu consigo evoluir, eu consigo ser mais constante, isso me traz muita confiança. E eu consigo, com isso, melhorar a minha motivação para fazer determinadas atividades. Então, a mágica está justamente aqui, no poder de realização. E aí, como que você coloca em prática os microhábitos? Primeiro de tudo, você vai criar as suas metas. Então, olha, eu tenho uma meta aqui, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma meta de beber mais água, eu quero beber 4 litros de água porque é a minha meta ideal. Um exemplo hipotético. Então, o que você precisa fazer é estabelecer uma micrometa, os microhábitos. Então, eu vou tomar mais 1 copo de água todos os dias. Esse poderia ser um exemplo de microhábito, né, de micrometa que você trabalha no seu dia a dia. Então é importante você estabelecer essa meta grande, mas trazer ela para um sentido de realidade mesmo, onde ela seja tão pequena a ponto de você não poder ignorar e você ficar com a sensação, nossa, não é possível que eu não sou capaz de cumprir essa meta, porque ela é tão pequena e tão ridícula que você vai fazer. Outro ponto que você precisa levar em consideração também é criar gatilhos para que você consiga implementar no seu dia a dia essas micrometas, esses microhábitos. Porque quando a gente está em mudança de estilo de vida ou mudança de hábitos, é muito fácil a gente esquecer de hábitos novos e manter os hábitos antigos.
Por isso, você precisa levar em consideração alguns pontos aí para te ajudar a lembrar das metas que você precisa cumprir, os micro hábitos que você precisa cumprir no dia. E a gente tem dois tipos de gatilhos. Os gatilhos âncora, onde eu pego uma atividade que eu já faço, mas eu associo a ela, né? Ela é um gatilho ali para eu fazer o micro hábito que eu preciso fazer. Então, por exemplo, eu quero tomar mais um copo de água por dia. Então, toda vez que eu for na cozinha, eu vou pegar um copo de água e vou tomar. Esse seria um exemplo. Outro tipo de gatilho é o novo gatilho. Então, você pode usar isso na forma de post-it, na forma de um lembrete no seu computador, um alarme no seu telefone, no relógio, um bilhete que você vai colocar na porta da geladeira para quando você for na cozinha você lembrar de tomar água. Então, a gente tem esses dois tipos de gatilho. Outro exemplo de gatilho âncora que eu gosto de trazer também é, por exemplo, se você está começando a iniciar a sua rotina de exercícios, você pode colocar, por exemplo, o tênis perto da chave do carro, porque na hora que você sair de casa, você já pega aquele tênis, você vai calçar ou vai botar no carro para você lembrar que você tem uma atividade física para fazer depois. Então, esse seria um exemplo aí também de gatilhos âncora. Outro gatilho novo que você pode usar é, por exemplo, poxa, eu preciso tomar mais água, eu vou baixar um aplicativo aqui onde eu vou colocar ali o controle de água que eu tomo no dia. Então, eu vou colocar como meta tomar mais um copo de água além daquilo que eu já tomo no meu dia. E aí você vai estabelecer isso todos os dias e vai cumprir aquela meta. Outro ponto que, gente, isso aqui é muito ignorado, mas é muito importante quando a gente pensa em micro hábitos, é a celebração das metas, da realização dos micro hábitos. Então, se você estipulou que você vai treinar, né, fazer mais um abdominal, ou que você vai treinar 10 minutos por dia, comemore que você conseguiu concluir isso. Porque é esse sentimento de vitória, olhar para isso e falar, nossa, eu realmente consegui, que vai fazer você se sentir feliz realmente. Imagina uma pessoa falando para você, nossa, parabéns por ter conseguido treinar hoje, né? Você conseguiu organizar sua agenda e você não deixou de treinar, mesmo na correria, você foi lá e fez seus 10 minutos que você se propôs a fazer. Parabéns por isso. Como que você se sente? Provavelmente você se sente muito bem, se sente grata, né, gratificada por isso. Então você precisa praticar isso com você também, para que você tenha esse estímulo de continuar trabalhando nos micro hábitos. E aí, naturalmente, você vai sentindo esse poder de realização chegando, você vai se sentindo mais motivada porque você está conseguindo cumprir as metas que você se propôs a fazer, você está conseguindo ser uma pessoa que cumpre os seus próprios objetivos, que cumpre com o seu autocuidado. E isso, gente, é uma coisa muito poderosa, porque com o passar do tempo, o efeito de bola de neve começa a acontecer e você vai conseguir realizar muitas coisas na sua vida e coisas grandes. E essa técnica dos micro hábitos que eu queria trazer para vocês, eu tirei desse livro aqui, ó, que tá todo cheio de marcações aqui que eu fiz. Esse livro se chama Micro Hábitos mesmo, é do BJ Fogg. Eu vou deixar aqui embaixo para você o link na Amazon para você comprar esse livro. Gente, ele é muito incrível, ele traz bem detalhado como funcionam os micro hábitos, tem mais algumas estratégias para você usar também. E foi realmente um livro divisor de águas para mim e que eu recomendo muito para os meus pacientes aqui no consultório, especialmente aqueles que têm dificuldade de manter constância, de realizar metas, porque a gente começa a trabalhar com metas mais realistas, né? A gente sai do mundo do perfeito e vem para a meta real, que é aquilo que a gente consegue cumprir no dia a dia. Se você já leu esse livro, o que você achou? Coloca aqui pra gente nos comentários para eu entender também qual foi sua percepção em relação a ele. E me conta uma meta sua que você gostaria de realizar e eu vou deixar aqui no comentário para você também uma sugestão de como você poderia iniciar esse micro hábito. É isso, te vejo no próximo vídeo.